Bom dia, Marco Dantas. Bom dia, ouvintes do programa Panorama 95. Bom dia a todos os meus amigos do Seridó. E Marco Dantas, no último programa, rapaz, meus dois afilhados, eles gravaram... Sessão alô. Eles gravaram que eu não dei alô pra ele. E passaram na minha cara. Muito bonito. Então vamos lá então, quais são os afilhados? Ana Júlia e Gabriel. Ana Júlia e Gabriel. Aí dá um alô pra eles. Essa reclamação não vai ter mais hoje, vai, né? Eles muito bonito pra sua cara. Não deu um alô pra gente. Bora aqui em Caicó? Aqui. Ana Júlia e Gabriel, né? Secretário, a gente tem vários assuntos aqui para falar, mas queria começar com desta semana, onde teve aqui em Caicó o ministro do Desenvolvimento, o Daniel Ferreira, anunciou aí um programa de interligação das bacias através de sistema adutor. E a gente disse, inclusive, naquela época que esse projeto nasceu aqui dentro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piancó-Piranhaçu, no governo do estado, e agora vai ser executado com recursos federais. É uma obra, do ponto de vista hídrico, importantíssima para a nossa região? É uma obra, do ponto de vista, importante para a nossa região. E também eu lamentei não estar presente aqui, porque nós não fomos convidados pelo Ministério. Até mandaram um áudio pedindo desculpa, que nós não estávamos na relação dos convidados do Ministério. Como também não convidaram a Agência Nacional de Águas, que foi a patrocinadora do projeto Seridó, que ele é intitulado Projeto Seridó. Então, o Projeto Seridó, ele é, na realidade, um projeto de adutoras, de abastecimento através de adutoras. Ele vai captar água em Armando Ribeiro e Oiticica, que nós estamos em fase já de conclusão, e distribuir essa água nas cidades do Seridó. Para que isso? Essa água ela vai ser distribuída para o consumo humano e será liberado os açudes para a produção agrícola. Essa é a filosofia central do projeto Seridó. Mas aí, assim, eles vieram para um evento onde, com toda a sua importância do projeto Seridó, mas teve assim um aparato de Estado, um aparato do governo federal, um aparato do governo municipal para fazer um evento que não tinha somente a assinatura da ordem de serviço. Tinha no pano de fundo a divulgação de candidatura do ex-ministro Rogério Marinho. Isso é muito ruim, é muito condenável pela sociedade. A sorte é que não houve uma divulgação muito grande, não houve uma repercussão grande. Senão a Justiça Eleitoral teria entendido como desvio de finalidade e abuso de poder. Eles poderiam responder por ter aproveitado um evento oficial para divulgar uma candidatura. Isso foi muito preocupante, como aconteceu agora no 7 de setembro, que todo o país sabe. O projeto que foi lançado, que vai ser executado pela Codevasf, é o mesmo projeto que foi elaborado pelo governo ou houve uma mudança? É um projeto diferente do que nós entregamos. O projeto nosso, ele não foi executado, construído somente pelo governo do estado. Foi construído pelo Comitê de Bacias, foi construído pela Agência Nacional de Água, contribuição de toda a sociedade do Seridó, através de audiências públicas e de todos os técnicos do governo do estado. Nós fizemos um projeto básico. Esse projeto, ele, logo que o ministro assumiu, inclusive, nós já tínhamos um recurso alocado de 160 milhões de reais, isso é importante dizer, e eu tenho aqui até uma cópia do convênio, eu posso lhe passar. E logo que o ministro ele assumiu, ele exonerou o nosso padrinho lá dentro do ministério, que era Marcelo Borges, era um paraibano amigo nosso. Foi ele que conseguiu alocar esse recurso lá com o então ministro Gustavo Canuto. Logo que o ministro assumiu, ele exonerou esse amigo nosso e foi solicitado do governo do estado, e isso aí toda a imprensa divulgou, que repassasse o projeto Seridó para ser construído pela Codevasf, sob pena de não ser construído. Isso foi dito em todos os cantos da imprensa no estado do Rio Grande do Norte. E o que é que nós fizemos? Nós tivemos que repassar. Ficamos numa situação delicada, senão uma sociedade seridonense seria prejudicada.
nós repassamos o projeto básico para o governo federal executar através da Codevasf e esperávamos que eles fizessem a obra imediatamente em 2020, que era a promessa. Um mês depois de repassar o projeto, eles fizeram nova licitação de outro projeto, que o executivo, que era para fazer através de RDC, que só se faz com o projeto executivo, que é um tipo de licitação. O projeto básico é para a licitação que a gente conhece, que é 8666. Então é esse que aconteceu, e isso fez com que o projeto atrasasse 2 anos seu início. Era para ter iniciado essas obras em 2020. No caso, o projeto Seridó. Projeto Seridó. Em 2020, conforme a promessa, conforme consta lá no termo de cooperação técnica com o governo do estado e a Codevasf, que foi a única coisa que nós conseguimos dentro desse projeto para acompanhar a execução do projeto, mas somente acompanhar, como figurante, não como executor. No evento aqui de Caicó, o diretor da Codevasf chegou até a afirmar de que no dia seguinte as obras já teriam máquinas realizando obras aqui na nossa região. Essas obras já começaram? O governo tem acompanhado isso? Se alguém tiver ter certeza que ele disse a verdade, ele vai lá. A obra tem que começar lá, próximo à barragem de Armando Ribeiro. Não temos notícia nenhuma a respeito de a obra que começava. Até porque eles estão tendo problema de passar por dentro de propriedades. Eu estou recebendo denúncias de proprietários de que a prefeitura municipal de Jucurutu deu documentação de autorização de passagem por dentro de propriedade privada. Isso não pode. É a mesma coisa que está acontecendo com o governo do estado lá em Oiticica. Para a gente passar com uma estrada pelas propriedades privadas, nós tivemos que negociar 1 a 1 para poder colocar mata-burro, senão o proprietário não deixava passar. É o que está acontecendo lá na obra do projeto Seridó. Mas isso eu acredito que eles vão resolver. Porque tem que resolver, senão ele não consegue fazer a obra. Agora, depois da obra concluída, como é que ela vai funcionar? Para que o ouvinte possa entender realmente a importância do projeto Seridó. Como eu disse, o projeto ele vai captar água em Armando Ribeiro e Oiticica. Essa água vai ser tratada lá na estação de tratamento d'água, lá no setor próximo. De lá vai ser distribuída através de adutoras, como a gente conhece hoje. Como tem em Jardim Piranhas e vem até Caicó. Então vai ser a adutora existente, que tem trecho que é existente, será ou substituído ou adicionado. De maneira que não vai ficar nenhuma cidade do Seridó, isso num horizonte de 50 anos, até o TCU perguntou por que esse horizonte, porque foi dimensionado para daqui a 50 anos não ficar mudando o projeto. Isso no horizonte de 50 anos, não faltará água no Seridó. Por que não vai faltar água? Porque nós temos 2 grandes reservatórios, que é Armando Ribeiro e Oiticica, que faz a captação dessa água, e adicionada a água da transposição do São Francisco. Você sabe que o trecho que entra pelo estado do Rio Grande do Norte, um dos trechos é Rio Piranha, o outro é Apodi, Mossoró. Então, a transposição vai garantir o mínimo possível que essa água não falte. A diferença, inclusive, eu quero aqui abrir um parênteses sobre a transposição. Eles estão divulgando que a transposição do São Francisco é para encher reservatório de todo o estado do Rio Grande do Norte. Isso não é verdade. Pelo amor de Deus, isso não é verdade, porque isso vai condenar um projeto muito importante que foi construído desde 2007, que foi iniciado pelo governo de Lula. Então, esse projeto ele é apenas de segurança hídrica, é que não vai faltar água para a população, principalmente para o consumo humano. Não é para encher reservatório. Aí você me pergunta, mas por que não é para encher o reservatório? É porque a água é cara, Marco Dantas. Hoje, Armando Ribeiro ele tem 2 bilhões e 400 metros cúbicos d'água.
O preço do metro cúbico d'água, dessa água da transposição, por conta da energia que será bombeada, se aproxima de R$ 1. Você sabe quanto é que a gente precisaria para encher Armando Ribeiro? 2 bilhões e 400. Com as águas de São Francisco. Só com a água de São Francisco, se a gente for encher, quem é que vai encher o reservatório? O Intans, se eu precisasse bombear água para o Intans com essa água, eu gastaria 770 milhões. É mais caro do que construir um reservatório. Inclusive, então, não é verdade isso que estão dizendo. O projeto de São Francisco, ele é um projeto de desenvolvimento econômico e social que vai garantir segurança hídrica para a população. Essa é a definição do projeto. Inclusive criou-se também uma expectativa de que, por isso que é bom a gente ter ouvido de você, de que o projeto Seridó, por exemplo, através de adutoras, faria captação de água na Armando Ribeiro Gonçalves ou na barragem Oiticica, e seria, aí é onde é que está a dúvida, como é que essa água chegará nas comunidades, nos outros municípios? É através da captação da CAERN ou ela vai ser solta no reservatório daquele município? Por exemplo, o Itães aqui em Caicó. Dá como exemplo o Itães. Mas é a CAERN mesmo. A CAERN, essas adutoras vão ser repassadas através da Secretaria de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos para a CAERN. Então ele não vai desaguar no Itães, ele não vai ser solta no Itães. Não, é isso que estão. Você está me ajudando. É essa informação que estão repassando e não é verdade. A água ela vem tratada. Ela vai para o reservatório da cidade e de lá é distribuída para a residência, para através torneira. É porque perderia muita água também, né? Se fosse assim, né? Porque não se abastece reservatório com água tratada. Para você tratar um metro cúbico é muito caro. Então graças a Deus, né? Infelizmente não, gente, é a palavra errada. Graças a Deus, quem enche reservatório é São Pedro, que manda grandes chuvas para o semiárido brasileiro. E vai continuar sendo assim. Os reservatórios vão continuar sendo cheios através das chuvas e a transposição vai ajudar. E se aparecer um novo período de seca, que nós tivemos de 7 anos, aí sim, a água do São Francisco, ele vai garantir que não falte água para a população. Que nós já tivemos problemas de falta d'água mesmo, então já secou mesmo. Então, secando, essa água vem de onde? Lá de Armando Ribeiro, lá de Oiticica, através do projeto Seridó. Então, essa é a garantia nossa. Todos os municípios do Seridó serão contemplados com o projeto Seridó? Todos. Inclusive, um dos recursos do projeto Seridó sobrou R$ 600 mil e nós fizemos uma licitação para a barragem de Dinamarca, que fica em Serra Negra, e aquela barragem está sendo feito um estudo de viabilidade e de aumento da capacidade dela. Isso nós já fizemos lá com a sobra de recursos do projeto Seridó, patrocinado pela ANA, como eu disse. Então ela vai adicionar também aquele setor que fica mais distante. Geraldinho? Aproveitar só a oportunidade, já que o secretário está esclarecendo as informações, a partir de que momento a Secretaria de Meio Ambiente assume, talvez não a obra, né, mas o gerenciamento das adutoras, a partir de que momento? Tá no nosso termo de compromisso, que foi um dos postulantes que nós conseguimos, é que quando a Codevasf concluir efetivamente a obra, que ela faz o repasse. 3 anos para ela concluir. Governo do Estado. Eu acredito vai anunciar 2 anos. 3 a 4. Não será. Não será só esse trecho que é a ala norte, que aí pega Currais Novos, Aliacari e Cruzeta. Vai demorar mais de 1 ano para fazer, 1 ano a 2 anos. E no caso da SEMAR, ela só vai, ela vai receber a obra quando tiver 100% concluída, ou por exemplo, o eixo norte é daqui de Currais Novos? O eixo norte, quando for concluído, aí já começa o outro eixo, o Estado já recebe o norte, não? Uma boa pergunta, nem eu sei dar essa resposta, mas eu acho que será assim. Se a adutora já está funcionando, a Codevasf não vai fazer gerenciamento de adutora. Será feito através da Secretaria de Meio Ambiente, e que também aí tem a CAERN dentro da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Eu acredito que será dessa forma, mas não está lá dentro do termo de cooperação de que maneira será feito esse repasse. Mas que está lá que logo que seja concluído
a obra será repassada para o governo do estado. Pelo projeto, como é que vai funcionar a interligação das adutoras? Elas serão independentes entre si ou elas serão dependentes, por exemplo, citar um exemplo aqui, o eixo norte, citar aqui Acari, Cruzeta, Currais Novos, elas vão depender entre elas? Como é que vai ficar essa dependência de municípios ou regiões com relação às adutoras? A pergunta chave do projeto Seridó. Muito boa pergunta. Obrigado por você me dar a oportunidade de responder. Vamos comparar aqui com a energia. Sim. A energia hoje ela é interligada no Rio Grande do Norte e até o Rio Grande do Sul. Eu posso buscar energia lá no Rio Grande do Sul. Então no projeto Seridó tem lá um central de comunicação entre todas as adutoras, que é o centro operacional. Vai ser construído um centro operacional e todas as cidades vão ficar interligadas entre elas. Vamos dar um exemplo. Se Cruzeta falta água e o trecho de Cruzeta tiver danificado, entre Cruzeta e a Serra, tiver danificado lá na saída, eu posso alimentar Cruzeta por Caicó. Ou de qualquer outra adutora. Ou de qualquer outro município. Eles são interligados entre si, um ajuda o outro. Então, essa é a essência do projeto Seridó. Todos os municípios vão trabalhar em conjunto, para não deixar um faltar água. Se um faltar, claro que isso é feito a gestão, mas o que está mais próximo vai abastecer aquela cidade. Tudo bem, mas por exemplo, se um der problema, vamos para o lado inverso da situação, se um der problema, não afetará todos os outros municípios? Não, são interligados, são separados. Sim. Esse mas sistema... eu entendi que Jardim quer saber o seguinte, se o trecho de Cruzeta, a adutora de Cruzeta der problema, esse problema não vai interferir em toda a rede, não? Exatamente. Não, de maneira nenhuma. Elas são separadas e interligadas. Eu tive em Aracati é Ceará. Fui lá em Alagoas para ver o sistema lá desse mesmo sistema. Foi por isso que nasceu essa ideia. É fantástico. Você numa tela, você tem todos os sistemas ali no computador. Você aciona, aquele sistema começa a funcionar. E ali você sabe se tem algum corte d'água em determinado setor, você já passa automaticamente a alimentar. E quem vai monitorar isso? Arapiraca, pronto, lembrei. Arapiraca. Quem vai monitorar isso? É a CAERN ou a SEMAR? A CAERN. A CAERN é que esse sistema vai ser montado dentro da CAERN. É realmente uma coisa bem interessante, é um projeto realmente bem... É fantástico. Então esse foi todo pensado, esse projeto, dentro da SEMAR. Isso é importante dizer. Fomos nossos técnicos que definiram e que desenharam toda essa concepção de projeto. Do ponto de vista da gestão do projeto, da construção da necessidade, aí foi feito a 4 mãos, como eu disse, com o comitê de bacias, com a igreja presente, inclusive, com a sociedade através de audiências públicas, e a gente construiu esse projeto, Seridó. Secretário, falar um pouco agora de Oiticica, foi até dito inclusive nesse evento que aconteceu aqui em Caicó, de que, aliás, alguns que discursaram, chegaram até a dizer, olha, dando a entender de que, para resumir, as obras da barragem de Oiticica ainda não estão concluídas porque o governo falta desapropriar algumas agrovilas. Como é que está essa questão? Esse assunto só sai num evento desse porque o evento era político. Ele não era um evento institucional. Ele foi figurativo como institucional e o evento teve o caráter de divulgar a candidatura de algumas pessoas que são amigos, né, do Ministério. A barragem de Oiticica não faltam só a construção de 2 agrovilas. Inclusive lá não tem 5 agrovilas, como foi dito. Tinha muito dado incorreto lá no evento. Disseram lá que Passagem de Astaíra estava concluindo. Não é verdade isso. Passagem de Astaíra está literalmente parada a obra. Que Oiticica estava sendo concluída e tinha 5 agrovilas. Isso não é verdade. Oiticica só tem 3 agrovilas. E não só faltam as 2 agrovilas. Nós já construímos a agrovila de Jucurutu, já foi entregue. A felicidade está na cara das pessoas que estão lá. É importante a imprensa ir lá para ver essas pessoas como estão felizes. E falta a agrovila de São Fernando e a agrovila de Jardim de Piranhas. Como também faltam concluir a via de acesso de 130 quilômetros que nós estamos fazendo, para não deixar nenhuma comunidade isolada ao entorno da barragem,
que é dar 130 quilômetros, e a eletrificação desses 130 quilômetros. Então, falta muita coisa ainda. E claro que isso é uma obra, o próprio nome já diz, é o Complexo Oiticica. Não é somente a parede, que muita gente pode entender que nós estamos construindo uma parede da barragem. Essa pra gente está concluída, porque só tem um trecho lá que está aberto, e esse trecho a gente não fecha. Só fecha quando resolver o problema de reassentamento de toda a população que está na bacia. Diferentemente, aí é bom sempre dizer isso, houve uma confusão danada de informação de que tinha 12 famílias que impedia que a gente fechasse a barragem. Não é verdade isso. São 4.000 pessoas que vivem em torno da barragem. Entre eles, entre essas pessoas, Nova Barra de Santana, que nós entregamos recentemente. Hoje em Barra de Santana virou um canteiro de obras, se você for lá. Todas as famílias que receberam a sua casa estão fazendo um puxadinho, estão fazendo um quarto, estão fazendo, melhorando as casas que receberam, apesar das casas forem umas casas boas. Mas estão fazendo reforma. E é de direito cada um recebeu sua casa. Não tem problema nenhum em relação a isso. Então nós entregamos Nova Barra de Santana, entregamos todos os equipamentos públicos de Barra de Santana. Aí entra a igreja, entra centro comercial, entra posto de saúde, entra a escola, entra cemitério, entra a associação. E entregamos a Agrovila de Jucurutu. E as outras, as demais? As demais estão em processo de licitação. A de Jardim Piranhas e a de São Fernando. Quando é que se vence esse prazo das licitações? Não, a licitação a gente vai ainda publicar. Estou em processo, está na fase externa ainda. Mas tem um prazo para começar a construir? Eu acredito que até dezembro nós estamos concluindo as duas agrovilas. E o prazo de construção, tem ideia mais ou menos? Concluído até o final do ano. Sim, sim, entendi. Então... como ela está na fase externa, rapidamente entra na fase interna de licitação, e o prazo é de um mês. Eu acredito que até outubro a gente já está com essa licitação pronta, e até dezembro a gente estaria com essa obra muito próxima de concluir. Eu fui convidado por algumas pessoas que ainda moram na velha Barra de Santana essa semana, estive lá inclusive, entrevistei algumas delas, alegando de que não teve ainda uma resposta por parte do governo, nem do Estado, nem da comissão, com relação à definição de para onde é que elas irão, se vão para casas de inquilinos, se vão receber doações de terrenos para que possam construir as suas casas. Você deve ter visto essa reportagem. O que é que você pode falar para essas pessoas que certamente estão lhe ouvindo nesse momento? Tá, eu vou abrir também aqui um parênteses aqui ainda, porque eu esqueci de dizer. Foi dito aqui no evento que o projeto Seridó, ele contempla a Serra de Santana. Isso não é verdade. A Serra de Santana ficou fora dessa obra agora. Ela faz parte do projeto, mas eles não incluíram na licitação desse momento Serra de Santana. Porque aí a população de Serra de Santana, diante dos discursos que foram feitos aqui no evento, poderia começar a acreditar que a Serra entrou. Não entrou. Eles tiraram a Serra de Santana desse processo de licitação agora. Vai ser incluído num outro momento, mas agora a Serra de Santana ficou fora. Em relação à população que fez a reclamação, que ainda o Estado não resolveu a questão deles, é bom que a gente diga quais são os tipos de populações que tem lá em Barra de Santana, né? E que como o Estado resolveu cada uma, da forma como foi feito os processos de realocação. Então nós temos lá o processo de permuta de terreno por terreno, temos os processos de permuta por casa e o processo de indenização por casa e terreno. Quem não queria morar de maneira nenhuma mais em Barra de Santana, o Estado foi lá e indenizou o terreno e a casa. Quem queria continuar morando em Nova Barra de Santana, o Estado trocou o terreno por terreno, fez a permuta e fez a permuta também da casa. Essa é uma população. A outra população é aquela que não tinha onde morar, morava de aluguel. Que foi titulada dos inquilinos, a casa dos inquilinos. Essa também já foram entregues. Foi levantado pelo movimento dos atingidos. Aí eu quero abrir aqui um parênteses, falar sobre o movimento dos atingidos.
porque as pessoas que deram a declaração colocou o movimento dos atingidos numa situação delicada. O movimento dos atingidos, que representa toda a população, é muito sério, tem muita gente séria por trás e não tem privilégio ali de ninguém. Ninguém faz privilégio com outras pessoas. Então o Estado confia nesse trabalho que o movimento dos atingidos faz, essa representação. Confia da seguinte maneira, que eles fazem toda essa parte de cadastramento e repassa para o Estado aquelas famílias que são merecedoras daquele projeto. Então o Estado se aprofunda no diálogo através disso. Não tem privilégio ali, ninguém privilegia porque alguém é membro do movimento dos atingidos. Então isso tem que ter muito cuidado em fazer essa afirmação. Porque alguém ficou fora, é porque certamente não atendeu os critérios. Então, uma população dessa tem os critérios. E tem os critérios das agrovilas. Quem vai para a agrovila? Quem vive da terra para produzir. Então, a pessoa que é comerciante não pode receber um lote da agrovila. Isso é natural que aconteça isso. Então, o movimento tem essa responsabilidade. E isso o governo do Estado confia nesse trabalho do movimento dos atingidos. E essas pessoas lá, para mim, conforme eu vi, questionou a responsabilidade do movimento dos atingidos porque ficaram de fora. Mas ficaram de fora porque são pessoas que não atendeu nenhum desses critérios que eu mencionei aqui. São filhos de famílias que já receberam uma casa, que já foram permutados ou que já foram para a agrovila, que fizeram nova família. Essas são famílias que apareceram recentemente. Depois dos cadastros, no caso? Depois dos cadastros que foram levantados. Então o Estado vai resolver o problema delas. Agora não pode colocar a faca no... Mas o Estado vai analisar cada situação? Vai. O movimento dos atingidos, como eu disse, muito seriamente, já fez um pleito ao governo do Estado de terrenos. E nós estamos analisando esse pleito para poder fazer o repasse. Inclusive, eu autorizei que essas famílias morassem em Barra de Santana. As famílias que saíram de Barra de Santana e que foram para Nova Barra de Santana, as casas ficaram vazias, correto? Então essas casas pertencem ao governo do Estado, porque o governo do Estado indenizou. Então, eu autorizei que essas famílias não morassem mais de aluguel, elas não estão pagando aluguel, estão morando lá, porque nós autorizamos. E nós estamos resolvendo o problema dela dessa forma. Agora, não da forma como eles estão querendo fazer o enfrentamento com o Estado e com o movimento dos atingidos. Secretário, obrigado por sua participação, mas só para não deixar aqui nosso ouvinte sem resposta, ela conta que o pai dela é pipeiro na barragem das Traíras e não está recebendo dinheiro porque, segundo a firma responsável pela obra, o governo do Estado não está, está prendendo o dinheiro e não solta para eles fazer o pagamento ao pai dela. Existe alguma relação do governo com a obra? Nenhuma. O governo do Estado não tem nenhuma responsabilidade. Com a passagem das Traíras, só para não confundir com... Eu entendi. Nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso com a obra de passagem das Traíras. Tudo isso depende do governo federal, que diga-se de passagem, tomou do governo do Estado essa obra que nós estamos executando tranquilamente. Aí o governo federal puxou para ela essa responsabilidade, mas mesmo assim continua fazendo o discurso dizendo que é obra do governo do Estado, e não é. Obrigado pela sua participação, secretário. Eu que agradeço. 8 horas pontualmente.